Hoje em dia, para que uma empresa dê certo, é muito importante uma gestão de qualidade. Muitas empresas estão se perdendo porque não tem uma boa gestão, porque não sabe administrar bem a empresa, porque tem familiares e não sabe lidar com isso. Então nós viemos aqui para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar na administração da sua empresa, do seu negócio. Vamos bater um papo com a Flávia Neres, graduada em Gestão de Recursos Humanos e especialista em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva. Bom dia, Flávia! Bom dia, Camila. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia de novo, é muito bom ter você aqui com a gente falando desse assunto tão importante, ainda mais em tempos de pandemia. Muitas empresas estão fechando, falindo, e às vezes a gente vê que é por causa de uma má administração, de uma má gestão de pessoas. Então é muito importante a gente bater esse papo aqui hoje para dar essa luz, né, para essas pessoas que estão passando algum tipo de dificuldade nesse ramo, né? Sem dúvida, principalmente as pequenas empresas têm um pouco mais de dificuldade em estruturar os seus negócios e principalmente em saber por onde começar. Então é fundamental, além de buscar informação, ter ajuda e um bom suporte nessa estruturação do negócio. É verdade, Flávia. Então já vamos aí para as nossas dúvidas, né? Vamos para a primeira pergunta. Por que toda empresa precisa de um sistema de gestão empresarial? Quais serão os benefícios diários que essa empresa pode ter aí com esse sistema de gestão, Flávia? Primeiro porque o sistema ele unifica as informações. Fica mais fácil para o gestor saber como está o andamento da sua empresa e como está o faturamento. Ele tem acesso rápido a essas informações, independente do lugar onde ele estiver. E o sistema ele otimiza as rotinas, agiliza os processos de gestão e torna a tomada de decisão muito mais fácil e muito mais eficaz. Então, é importante pesquisar sempre um bom sistema que vai se adequar às necessidades da sua empresa, e nós temos uma infinidade de opções disponíveis no mercado. Flávia, quais podem ser as melhores práticas para uma gestão empresarial eficiente? A gestão eficiente, ela precisa trabalhar principalmente com foco em organização, qualidade e controle de processos. Existem algumas práticas que otimizam os resultados da empresa e da equipe como um todo. Por exemplo, o planejamento estratégico, a empresa saber quais são os seus objetivos, quais são os seus recursos, para onde ela quer caminhar e principalmente estabelecer prazos e datas para a execução dessas metas. Ter uma boa gestão de talentos, olhar para a sua equipe, desenvolver e valorizar as pessoas que estão caminhando conosco. Ter regras e condutas bem estabelecidas, porque a nossa equipe ela precisa saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que é recomendado, quais são as políticas da empresa. Também temos a necessidade de monitorar os nossos indicadores, saber quais são as métricas que se aplicam ao nosso negócio, como nós podemos identificar esses gaps e como está o desenvolvimento das rotinas. Por isso, os indicadores eles são fundamentais. E ter muita atenção com relação às tendências de mercado. Quais são as indicações referentes ao meu segmento, o que está em alta, quais são as novidades e se manter sempre muito atualizado com relação a essas tendências. Essas práticas garantem com que a empresa sempre tenha a sua visão completa de todos os processos, da gestão de pessoas e principalmente de como está o mercado, independente da estabilidade que nós estamos passando. Um dos grandes desafios que as empresas têm, Flávia, é o grande custo, né, operacional. As pessoas às vezes sofrem muito com isso, não conseguem lidar aí com as faturas, com tudo, né? Então, como reduzir os custos operacionais e aumentar o faturamento da empresa? Eu acho que todo mundo quer saber essa resposta. A verdade é que esse é o grande questionamento que todos estão fazendo nesse momento, né, Camila? É importante para a redução de custos que eu tenha os meus processos padronizados.
para que os meus colaboradores eles saibam exatamente quais são as rotinas que eles precisam executar e qual é a melhor forma de executar essas rotinas. Isso faz com que eles não percam tempo tentando encontrar outras formas ou outras estratégias para executar o mesmo trabalho. Então, para a padronização dessas rotinas, muitas empresas adotam o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. Através do POP, eu consigo direcionar as minhas rotinas para evitar o desperdício dos recursos e otimização desses processos. Nós temos também o planejamento estratégico, que garante com que eu consiga me planejar com antecedência com relação a algumas ações, por exemplo, de marketing, ou às vezes repor o meu estoque, a minha matéria-prima com antecedência. Isso faz com que eu consiga negociar a um valor melhor, otimizando aí os recursos financeiros que eu tenho na minha empresa. É importante também trazer a conscientização da equipe com relação às nossas reduções de custo. Então, para isso, nós podemos adotar alguns programas, ou com os 5 R's, que vem mais direcionado para reciclar e reutilização dos recursos que nós temos, e campanhas internas também, como, por exemplo, a semana de redução do consumo de água, a redução de energia, redução de copos. Então, todas essas campanhas promovem a conscientização da equipe como um todo e faz com que os meus custos operacionais sejam reduzidos. Ótimo, Flávia, perfeito. A padronização é tudo, né? E algumas empresas não vão para frente porque estão com familiares e acaba confundindo bastante as coisas, né? Deixa ali o profissional, acaba envolvendo o emocional e as coisas não andam. Como promover o desenvolvimento em empresas familiares, Flávia? A verdade, Camila, as empresas familiares, elas tendem a ser mais resistentes a crises. Por quê? Porque tem o valor emocional aí linkado à gestão do negócio. Mas nós temos um grande desafio nas empresas familiares, que é o alinhamento entre os gestores. Quando se trabalha em família, tende-se a ter aí uma disputa de ego, às vezes uma insubordinação, uma comunicação que não é tão bacana e tão legal para se ter no ambiente de trabalho. Então, planejamento e estruturação das rotinas no negócio familiar, ele ainda é mais necessário. Eu preciso saber para onde eu quero levar a minha empresa, ter isso muito claro, ter metas claras, ter bem determinado quais são os objetivos da minha empresa como um todo, não só referentes à atualidade, mas à visão clara de futuro. Determinar quais são os papéis de cada pessoa dentro da empresa. Ter um organograma bem estruturado, bem claro. Fazer essa divisão de tarefas evita muitos conflitos aí quando se tem uma gestão onde nós temos muitas pessoas envolvidas e os colaboradores às vezes ficam perdidos em saber para onde ir. Ter cuidado na comunicação entre os gestores e com os colaboradores. Porque muitas vezes, quando nós estamos trabalhando em família, nós não temos a mesma polidez que nós teríamos quando se fala com um colaborador ou quando se fala com um colega de trabalho. Então, é importante ter uma comunicação clara, pacífica e sempre direcionada à resolução dos problemas e ao desenvolvimento do negócio. Ter gestores com o foco em resultados para o negócio faz com que a disputa e a briga de ego ela seja aos poucos aí extinta. A partir do momento em que eu direciono o meu olhar para o que é bom para o negócio e não para o que é bom para mim. E desenvolver, sim, uma cultura para a empresa, ter bem desenhado, independente do tamanho da empresa, a minha missão, a minha visão e os meus valores. Porque quando eu tenho isso bem desenhado e bem definido, fica mais fácil ter um direcionamento de saber ao que dizer sim, ao que dizer não e fazer uma gestão mais eficaz e condizente com os meus objetivos.
Perfeito, Flavinha, é isso mesmo. E às vezes a gente tem uma equipe que está desacreditada da empresa, a empresa está passando por dificuldades, né? Ainda mais nesse cenário, é muito comum isso acontecer. Como um líder, né, pode motivar a sua equipe que não está acreditando aí no sucesso da empresa? Camila, se eu tenho uma equipe que não acredita no sucesso da empresa, a primeira coisa que o líder deve fazer é tentar identificar quais são os gaps, o que está levando essa equipe a estar nesse nível de desmotivação. É interessante ouvir, saber quem são ali as pessoas que estão sabotando a equipe, saber quais são as necessidades dessa equipe e tentar suprir, de certa forma, e de acordo com o que é possível, essas necessidades. Um líder, ele consegue engajar a equipe, ele consegue inspirar os liderados a ter condutas adequadas, ele consegue influenciar pessoas a quererem o mesmo, a buscarem o crescimento, a buscarem o desenvolvimento dentro da empresa. Mas para isso ele precisa deixar claro quais são as metas, quais são os objetivos da empresa, ele precisa desenvolver a sua equipe e fazer com que ela queira e busque esse crescimento. Então é importante verificar se os meus colaboradores eles estão alinhados ao fit cultural da empresa, se eles conhecem quais são os meus objetivos, qual é a visão da empresa e principalmente se os valores desses colaboradores eles estão linkados aos valores da empresa. Caso não estejam linkados, é importante tentar realinhar esses valores desses colaboradores para que eles enxerguem a possibilidade de se desenvolver dentro da empresa e enxerguem que a empresa é um bom lugar para que ele queira se desenvolver e permanecer ali. E é importante também, Camila, quando eu tenho uma equipe que está muito desalinhada com o fit cultural, rever o meu processo de seleção, olhar para o meu processo de seleção e identificar quais são as características que eu estou buscando nesses colaboradores que estão entrando para a minha empresa. Talvez as características e as habilidades que eu estou buscando estão em desacordo com os objetivos da empresa. Às vezes eu acredito que eu preciso de pessoas muito técnicas, quando na verdade eu preciso de colaboradores com habilidades mais comportamentais. Ambas as habilidades são muito necessárias e se complementam, mas é importante sempre haver um equilíbrio entre os objetivos da empresa e os objetivos dos colaboradores. Flávio, um dos grandes desafios é quando alguém da equipe é promovido, né? Essa pessoa está ali com os colegas, é igual a todos, né? E acaba recebendo uma promoção e vai liderar os próprios colegas. E às vezes tem um pouquinho de dificuldade com isso, né? Como liderar uma equipe composta por antigos colegas do mesmo cargo? Então, Camila, esse é um grande desafio de um líder que está sendo promovido. Por quê? Porque ele já entra em uma fase de adaptação, em descobrir quais são as funções desse novo cargo. E muitas vezes ele já entra para essa nova função se sentindo inseguro por liderar colegas. Mas é importante que esse líder saiba que ele foi promovido por algum motivo. De certa forma, a gestão identificou nele habilidades que são necessárias para a gestão e boa condução do negócio. Então, não há necessidade ou não há motivo para se sentir inseguro. Muitas vezes, esse líder, ele entra aí já com uma certa resistência por parte de alguns colegas, que também gostariam de estar nessa função, mas que não têm as mesmas habilidades, ou não, às vezes não se preparou para essa promoção. Então, é importante que esse líder ele seja sempre coerente, que ele viva o que ele prega, que ele tenha condutas que são éticas, que ele pregue a justiça sempre, que ele não trate esses colaboradores que são próximos a ele de forma diferente ou de forma mais vantajosa, oferecendo algumas flexibilizações que os demais colaboradores não têm.
É importante que ele tenha, sim, credibilidade na construção dessa autoridade que ele vai desenvolver no decorrer das suas atividades e sempre estar aberto a ouvir, a receber feedbacks, estar aberto a promover o aprendizado na equipe. Por quê? Quando se está em adaptação em nova função, existem muitas coisas que nós ainda estamos descobrindo, ou muitas coisas que já eram feitas, que podem ser feitas de forma diferente, otimizar alguns processos. E para que ele tenha essa abertura da equipe na condução desse processo, é importante que ele esteja aberto também a ouvir a equipe, a escutar o que ele pode melhorar e construir junto com a equipe as metas e os resultados que eles procuram. Perfeito, Flávia. Foi muito esclarecedor todas as coisas que você falou aqui pra gente. E pra gente finalizar, vou fazer aqui uma pergunta pra gente fechar com chave de ouro essa matéria super importante. Quais são os pilares para uma liderança de sucesso? O que a gente pode ter para ser aquele líder que vai alavancar aquela empresa? É importante que o líder conheça qual é o seu papel na instituição, Camila. E o papel do líder é influenciar positivamente as pessoas. Para ele conseguir influenciar as pessoas a quererem estar na instituição e a construir os resultados que a instituição precisa, ele precisa conhecer bem os processos, saber qual é o segmento de atuação, conhecer como funciona a empresa, qual é o ramo de atuação, isso ele precisa conhecer muito bem. Ter coerência no que ele diz, sabe? Viver as regras que ele impõe para a empresa, para os colaboradores. Ele precisa ter foco em resultados, saber que ele precisa extrair o melhor das pessoas para que essas pessoas tragam o resultado que a empresa precisa. Planejar bem as rotinas a serem executadas, gostar de estar com pessoas. Ele precisa gostar de ouvir, gostar de dar feedback, gostar de contribuir para o crescimento das pessoas e, principalmente, Camila, ele precisa amar o que ele faz. É impossível um líder desmotivado trazer uma equipe engajada. Para ele promover o engajamento para a equipe, ele precisa estar sempre animado, sempre disposto, com um olhar positivo, sempre para a resolução dos problemas. E se ele não gosta da atividade que ele faz, dificilmente ele vai conseguir trazer isso para a equipe. Então é importante que ele ame de fato o que ele faz, que ele goste de estar naquele ambiente, com aquela equipe, e com isso, as atividades em si, a rotina, vai fluir de forma mais natural. Ai, Flávia, muito bom suas respostas. Eu quero que você deixe aí o seu Instagram para o pessoal que tem mais interesse em aprofundar nesses assuntos, buscar alguma ajuda, para ir alavancar a empresa, para organizar a gestão da empresa. Então, deixa aí seu Instagram para quem tiver interesse já te seguir e procurar. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês, falando um pouquinho mais sobre o meu trabalho e sobre a importância de se desenvolver as empresas, independente do tamanho. Caso vocês tenham curiosidade sobre o meu trabalho, me sigam no Instagram. Eu trago sempre várias dicas importantes direcionadas aos pequenos e médios empreendedores que podem contribuir aí na sua rotina. Muito obrigada, Camila. Um grande beijo a todos. Eu que agradeço, Flávia. Até mais. Foi ótima a sua entrevista. Espero que você volte em breve. Tchau, tchau. Sempre. Obrigada.